O milionário requer uma noite com a mendiga negra, antes de sua vingança inesperada. A cena era digna de um filme de Hollywood. Um carro esportivo reluzente parava em frente à Fundação Morel. E com ele saía Davi Morel, o príncipe herdeiro de uma das famílias mais poderosas de São Paulo. Porém, entre os olhares fixos na festa de gala, havia alguém que não pertencia àquele mundo de ostentação. Camila de Ângeles estava ali, misturando-se à multidão, mas com um coração pulsando de vingança. Com seus olhos escuros e enigmáticos, ela parecia uma sombra, uma mendiga disfarçada entre milionários. Sua mãe, Helena, havia sido aprisionada em um cruel esquema de tráfico. Camila cresceu ouvindo histórias sobre a mãe que lutou para protegê-la. Agora era a hora de reverter essa dor. Infiltrada na fundação, cada passo de Camila a levava mais perto de descobrir os segredos escusos que os Morel escondiam como um câncer. Davi, por outro lado, não era apenas um rosto bonito. Ele tinha um charme. A conexão era imediata, intensa, mas carregada de uma estranha confusão. Como ela poderia sentir algo por alguém da família que destruiu sua vida? Os sussurros sobre rituais obscuros e abusos nas paredes da Fundação Morel eram inevitáveis. Camila conhecia cada rumor, cada história, e a urgência crescia dentro dela. Precisava entender o que realmente acontecia por trás das portas fechadas. Precisava conhecer o inimigo. E enquanto se aproximava de Davi, a linha entre o amor e a vingança começava a se confundir. O atrito entre eles estava carregado de tensão. Camila se via encantada pelo jeito solene e intenso de Davi, enquanto ele parecia intrigado pela força que emanava dela. Mas quando uma antiga lembrança a atingiu, revelou um segredo devastador. Sua mãe havia se sacrificado não apenas por ela, mas para proteger Davi de um destino cruel. Ambos eram peças em um jogo que os Morel jogavam, e sem saber, estavam ligados por uma dor coletiva. Naquela noite, o ambiente ficou pesado. E foi nesse clímax que, diante do poderoso Augusto Vilela, a verdade emergiu como um grito sufocado. Os segredos começaram a escorregar para fora, revelando a verdadeira face do tráfico e da família Morel. E então, como um golpe de espada, um telefonema anônimo cortou o ar. O som da campainha ecoou como um prenúncio de algo sombrio. Camila olhou para Davi, engolindo o nó na garganta. O que aquele telefonema poderia significar? O que mais estavam escondendo? E, enquanto olhares questionadores pairavam sobre eles, a incerteza do futuro começou a se mesclar com a esperança de justiça. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio que se seguiu ao telefonema era pesado, como uma nuvem carregada, prestes a soltar a tempestade. Camila encarou Davi, o coração batendo contra as costelas. Que foi isso? A mente dela gritou, procurando entender a gravidade do momento.
Davi parecia igualmente aturdido, seus olhos fixos no chão, como se estivesse tentando decifrar um enigma que não fazia sentido. O murmúrio da multidão, que antes soava como uma sinfonia ao fundo, agora se tornara um ruído distante e abafado. Tudo parecia girar em torno deles. Camila puxou o ar, mas a atmosfera estava densa, eletrificada pela expectativa. Foi então que Augusto Vilela se adiantou, quebrando o silêncio tenso. Esse telefonema não era para vocês, disse, com um sorriso frio que não chegava aos olhos. Era para mim. A revelação caiu como uma bomba. O rosto de Camila empalideceu. O que você sabe? A voz dela tremia, um misto de medo e raiva. O olhar de Davi estava agora infiltrado de confusão e um toque de desespero. Você está envolvido nisso? Ele questionou, sua voz quase inaudível. O rosto de Augusto se iluminou com um quê de diversão cruel. Oh, meu caro Davi, você não faz ideia do jogo em que você e sua família estão envolvidos. Nunca fizeram! Camila mirou para Davi, sentimentos conflitantes invadindo seu coração. Como ele poderia estar involuntariamente preso nesse emaranhado de horror? Mas era isso que despertava seu desejo de vingança. E agora havia algo a mais. Seu pai não é quem você pensa que é. Vilela continuou, a voz baixa, quase conspiratória. A concessão e a fortuna da família Morel vêm de um comércio mais que ilícito. O que aconteceu à sua mãe, Camila, não foi um acidente, foi uma decisão do seu pai. O ar parecia desaparecer do recinto. Camila se sentiu tonta, em choque. Cada palavra era um soco no estômago. Você está mentindo! Davi vociferou, seguindo a onda de rendição que o dominava. Meu pai não faria isso! Faria sim, Vilela contradisse, o sorriso mais amplo. E você, Davi, é apenas um peão neste jogo. O olhar de Camila se transformou em aço. A dor que sentia por Davi misturou-se à necessidade de justiça por sua mãe. Voltar para o passado nunca foi uma opção, mas agora o futuro parecia mais sombrio e confuso. De repente, uma sirene de polícia cortou o ar, ecoando através da fundação. A tensão era palpável. Pessoas começaram a murmurar. O caos se aproximando. Alguém havia feito uma denúncia. O que mais Vilela esconderia? Camila olhou para Davi. Verá um novo brilho em seus olhos, uma ligação ainda não descoberta, e bateu o pé. Vamos sair daqui, agora! Mas, enquanto eles se moviam, um objeto brilhante cortou o ar, atingindo a mesa de conferência com um estrondo. A imagem de Davi se estilhaçou em um reflexo de horror e confusão. Camila se virou, preparando-se para ver o que acabara de acontecer, e a gente ao redor começou a gritar. No instante seguinte, ela notou uma figura encapuzada, sumindo pela porta da sala, enquanto pânico tomava conta da gala. Quem era? A mente de Camila girava, procurando entender o que acabara de se desenrolar. Na busca de respostas, a trama começava a se complicar ainda mais. Quem estava realmente manipulando quem? E qual era a verdade encoberta pelas mentiras? O impacto do que acabara de acontecer deixava as mentes confusas e os corações acelerados. E no meio da confusão, enquanto Davi tentava alcançá-la, a questão era: conseguiria ela rasgar a cortina da mentira? Ou seria a próxima vítima numa história muito maior do que imaginava?
O destino deles parecia entrelaçado, mas a verdadeira natureza da conexão ainda estava por vir. Camila estava paralisada, seu coração batendo forte, cada pulso ressoando de medo e incerteza. Davi tentava puxá-la para longe da confusão, mas ela estava presa na armadilha de palavras que Augusto Vilela acabara de lançar. O eco da sirene da polícia ainda ressoava, mas naquele momento outra tensão crescia entre eles. Meu pai, como isso é possível? Davi murmurou, a voz trêmula. O rosto dele estava pálido, como se uma sombra tivesse se instalado sob sua pele. Camila sentiu uma onda de compaixão pelo garoto, mas a raiva por sua família ainda queimava dentro dela. Os olhos dela estavam fixos em Vilela, que parecia se deliciar com a dor alheia. Precisamos conversar, Davi, disse Camila, decidida. Temos que descobrir a verdade sobre nossos pais. Isso não é só sobre você ou sobre mim. É maior! Davi hesitou. Mas antes que pudesse responder, outro grito portou a sala. Um dos convidados, um homem de terno escuro, estava caído no chão, sangue escorrendo pela testa. A multidão em choque se dispersou em um pânico ensurdecedor. Camila se virou para ver o que estava acontecendo, quando, de repente, alguém empurrou um grupo de pessoas em direção a ela e Davi. Então, um tiro. O som do disparo ecoou pela gala, e as luzes piscaram, como se o próprio tempo tivesse congelado. O corpo caído ainda tremia. O caos tomou conta e as pessoas começaram a gritar e correr em todas as direções. Mas a mente de Camila estava focada em algo só. A figura encapuzada, que agora estava saindo da sala, desaparecendo na multidão como um fantasma. Camila, vamos! Davi gritou, puxando-a pelo braço. Mas, antes que pudessem avançar, a figura encapuzada parou abruptamente e, em um movimento fluido, virou-se em direção a eles. Camila não conseguia ver o rosto, mas uma definição daquela silhueta fez seu estômago revirar. E então, o capuz caiu. A luz pulsante da festa iluminou o rosto familiar que nunca pensou ver ali. A mulher que estava desaparecida por anos. Helena, sua mãe. Camila! Ela gritou, um misto de pânico e alívio. Você não pode ficar aqui. Saia agora! Mas, mãe? O mundo ficou em silêncio e tudo ao redor apegou-se a um turbilhão de emoções. Camila sentiu que o chão escorregava debaixo de seus pés. Helena não estava morta, nunca esteve. Mas por quê? A mente de Camila começou a girar, questionando tudo o que havia acreditado. Davi, ao ouvir aquela voz familiar, ficou paralisado. A sua mãe, como você é, ela está viva! Uma nova camada de confusão se sobrepôs ao seu desespero. Helena olhou nos olhos de Davi, compreendendo a dor que ela estava causando. Você não entende, Davi. Eu fiz o que tinha que fazer. Não podemos ficar aqui. Sua voz estava carregada de urgência, mas uma tristeza profunda permeava cada palavra. Camila se sentiu despedaçada. Você fez o quê, mãe? O que aconteceu? Sua voz saiu quase em sussurro. Helena hesitou, o olhar dela se perdendo em algo além. Não posso explicar agora. Não é seguro. Mas a verdade é muito mais sombria do que você imagina. O pânico se intensificava, enquanto todos ao redor tentavam entender a situação. A sala estava um caos e a polícia ainda estava chegando. Os segredos que Camila achava descobrir agora pareciam ainda mais distantes, e a pessoa que ela tanto buscava estava ali, mas inacessível. Davi a olhou, a conexão deles ainda presente, mas cheia de buracos e incertezas. Não, mãe, espere!
Camila gritou, mas Helena já estava se afastando, movendo-se para o lado da saída, desaparecendo no frenesi. Você não pode ir! Preciso saber de você! Mas os gritos, os tiros e o tumulto eram mais altos. E quando ela fez menção de seguir, um novo tumulto se formou na porta, trazendo um grupo de policiais, que começou a entrar na festa, gritando ordens e comandos. Venham comigo! Um deles gritou, e a realidade começou a se desvanecer em meio à multidão e ao barulho. Camila olhou para Davi e soube que nada seria como antes. Temos que descobrir tudo isso juntos. Se a minha mãe não é quem eu pensava, e se isso se liga a você, nós estamos envolvidos em algo muito maior, muito mais perigoso. E assim, eles se perderam um no outro em um mar de incertezas, prontos para enfrentar qualquer coisa que viesse, enquanto buscavam respostas em meio ao caos que se instaurava em suas vidas. O futuro estava em aberto, mas a verdade se escondia nas sombras e novos mistérios estavam apenas começando a se revelar. Camila estava paralisada, seu coração batendo forte e a mente dela girando com os acontecimentos que acabaram de se desenrolar. Davi a puxava cada vez mais próximo, mas, de repente, um grito estridente cortou o ar, ecoando como um sussurro macabro. O que foi isso? Davi olhou ao redor, os olhos arregalados, o rosto pálido como um lenço. Camila seguiu o olhar dele e viu a figura encapuzada hesitar, como se tivesse avistado algo que a paralisava. Foi então que os seguranças da festa correram em direção. O ambiente, antes elegante, tornara-se um caldo fervente de tensão e medo. Uma sirene mais próxima soou, misturando-se ao caos, e a figura encapuzada disparou em direção à saída, mas não sem antes se virar mais uma vez. Camila sentiu um frio na espinha quando viu o rosto dela. A mulher não era apenas Helena, era ela que havia se perdido para o mundo, uma sombra de quem deveria ter voltado. Mãe Spey! Camila gritou, mas o tumulto ensurdecedor engoliu suas palavras. E então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. O encapuzado derrubou um copo de cristal no chão, que se estilhaçou como se o tempo estivesse se quebrando. E no meio do som do vidro quebrando, um barulho ainda mais alto ressoou. Um tiro! E como se o mundo inteiro tivesse parado, Camila viu Davi ser atingido. O olhar de choque em seu rosto a marcou como uma tatuagem de dor. Ela não conseguia processar. Ele caiu, a gravidade rociando seu corpo, e sua expressão era de incompreensão. O chão se inclinou e o mundo girou. O grito dela era puro desespero. Camila se lançou em direção ao corpo dele, as mãos tremendo enquanto ela o segurava. O sangue se espalhava, um espetáculo horrendo, e a cena tornava-se nebulosa. O silêncio estava pesado, quase palpável, como uma manta que envolvia o caos. Os convidados começaram a gritar, um coro de pânico que ecoava em seus ouvidos. Os seguranças tentavam controlar a situação. Mas a verdade é que tudo estava fora de controle. Camila olhou para aqueles ao seu redor. Estavam paralisados, os rostos pálidos e unidos em horror. Mas havia alguém entre eles que a observava. Augusto Vilela, com um sorriso cruel e satisfeita, como se estivesse assistindo a uma tragédia que ele mesmo havia armado. Fique longe dele! Camila gritou, seu olhar fervendo de raiva. Você é o responsável por isso! Neste momento, ela se lembrou do que ele tinha dito. A verdade que se escondia entrelaçada com mentiras muito mais profundas. Ah, minha querida,
Vilela respondeu, sua voz suave como veneno. Você não faz ideia de quanto ainda está por vir. Esse jogo é muito maior que você, Camila. Davi, bem, ele é só uma peça, assim como você. O eco de suas palavras aumentou a angústia no coração de Camila. Mas um fogo ardia dentro dela. O que ele queria? E Davi? Ele não tinha que pagar por isso. Camila percebeu que a figura encapuzada não poderia ser só uma traidora, mas a chave que ligava toda a trama. E assim seu olhar voltou-se para Davi, que ameaçava sucumbir no chão. Ela não poderia perder mais alguém. O que era mais devastador? A luta dela por vingança ou a possibilidade de perder o único vínculo que lhe restava? Por favor, não. Ela murmurou, suas mãos pressionadas contra a ferida dele. O tempo parecia escorregar, mas nada a faria desistir. E quando os policiais chegaram, as luzes piscando como estrelas caídas, Camila se levantou. A determinação tomou conta dela. Se a minha mãe está viva, se isso tem a ver com você e Davi, ou não vou parar até descobrir a verdade. Vai ser por eles! O olhar dela cortou o ar, uma promessa subentendida, enquanto a história dela mudava dramaticamente. Mas no fundo de sua mente, uma pergunta aterrorizante persistia. Quem realmente era a figura encapuzada? E se a verdade que ela buscava não fosse nada do que esperava? O destino parecia cada vez mais sombrio. E naquele momento, as consequências se desdobravam gravemente ao seu redor. Camila estava paralisada, seu coração batendo forte. E a mente dela girando com os acontecimentos que acabaram de se desenrolar. Davi a puxava, cada vez mais próximo. Mas de repente, um grito estridente cortou. Foi então que os seguranças da festa correram em direção à porta, visivelmente alarmados. Uma nuvem de incerteza pairava sobre a sala, enquanto murmúrios inquietos se espalhavam pela multidão. O ambiente antes elegante tornara-se um caldo fervente de tensão e medo. Uma sirene mais próxima soou, misturando-se ao caos, e a figura encapuzada disparou em direção à saída, mas não sem antes se virar mais uma vez. Camila sentiu um frio na espinha quando viu o rosto dela. A mulher não era apenas Helena, era ela que havia se perdido para o mundo, uma sombra de quem deveria ter voltado. Mãe, espere! Camila gritou, mas o tumulto ensurdecedor engoliu suas palavras. E então tudo aconteceu em um piscar de olhos. O encapuzado derrubou um copo de cristal no chão, que se estilhaçou como se o tempo estivesse se quebrando. No meio do som do vidro quebrando, um barulho ainda mais alto ressoou. Um tiro! E como se o mundo inteiro tivesse parado. Camila viu Davi ser atingido. O olhar de choque em seu rosto a marcou como uma tatuagem de dor. Ela não conseguia processar. Ele caiu, a gravidade rociando seu corpo, e sua expressão era de incompreensão. O chão se inclinou e o mundo girou. Davi! O grito dela era puro desespero. Camila se lançou em direção ao corpo dele, as mãos tremendo enquanto ela o segurava. O sangue se espalhava, um espetáculo horrendo, e a cena tornava-se nebulosa. O silêncio estava pesado, quase palpável, como uma manta que envolvia o caos. Os convidados começaram a gritar, um coro de pânico que ecoava em seus ouvidos. Os seguranças tentavam controlar a situação, mas a verdade é que tudo estava fora de controle. Camila olhou para aqueles ao seu redor. Estavam paralisados, os rostos pálidos e unidos em horror. Mas havia alguém entre eles que a observava. Augusto Vilela, com um sorriso cruel e satisfeito, como se estivesse assistindo a uma tragédia que ele mesmo havia armado. Fique longe dele! Camila gritou, seu olhar fervendo de raiva. Você é o responsável por isso! Neste momento, ela se lembrou do que ele tinha dito.
A verdade que se escondia entrelaçada com mentiras muito mais profundas. Ah, minha querida. Vilela respondeu, sua voz suave como veneno. Você não faz ideia de quanto ainda está por vir. Esse jogo é muito maior que você, Camila. Davi, bem, ele é só uma peça, assim como você. O eco de suas palavras aumentou a angústia no coração de Camila, mas um fogo ardia dentro dela. O que ele queria? E Davi? Ele não tinha que pagar por isso. Camila percebeu que a figura encapuzada não poderia ser só uma traidora, mas a chave que ligava toda a trama. E assim, seu olhar voltou-se para Davi, que ameaçava sucumbir no chão. Ela não poderia perder mais alguém. O que era mais devastador? A luta dela por vingança ou a possibilidade de perder o único vínculo que lhe restava? Por favor, não! Ela murmurou, suas mãos pressionadas contra a ferida dele. O tempo parecia escorregar, mas nada a faria desistir. E quando os policiais chegaram, as luzes piscando como estrelas caídas, Camila se levantou. A determinação tomou conta dela. Se a minha mãe está viva, se isso tem a ver com você e Davi, eu não vou parar até descobrir a verdade. Vai ser por eles. Mas naquele momento, uma reviravolta devastadora começou a emergir das sombras. Do meio do tumulto, alguém empurrou uma porta e uma figura familiar surgiu. Era Beatriz, a irmã de Davi, que todos pensavam ter desaparecido há anos. Mas, mais chocante do que sua presença, era o que ela segurava nas mãos, um arquivo grosso e surrado. Chega! Beatriz gritou, sua voz cortando pela confusão. Eu sei a verdade, e vocês todos estão em perigo. Camila sentiu uma onda de incredulidade. O que você está dizendo? O que há nesse arquivo? Beatriz olhou para Camila com um olhar de angústia. Helena não é quem você pensa que é, Camila. E Davi? Davi é filho de Augusto. A revelação desse segredo fez a sala perder ainda mais o equilíbrio. O coração de Camila disparou, e as palavras de Beatriz ecoaram na mente dela, como se tudo ao seu redor tivesse sido desmascarado. A traição, os segredos, tudo estava interligado de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Davi, agora agitado, se levantou com dificuldade e encarou Beatriz. Isso é verdade? A confusão em seu olhar se transformou em uma agonia indescritível. Sim, Davi! Augusto manipulou tudo! Beatriz buscava desesperadamente explicar. E enquanto as sirenes se aproximavam, Camila ficou parada, paralisada por tudo o que acabara de acontecer. A verdade estava sendo revelada em fragmentos catastróficos, e o que isso significava para ela, Davi e até mesmo Helena era um abismo interminável. Quando a realidade começou a se encaixar, Camila sentiu que nada seria como antes. As peças do quebra-cabeça estavam se revelando, mas esse maior era o mistério que ainda estava por vir. Enquanto o caos ao redor deles aumentava, a pergunta dominava sua mente. O que mais estava escondido nas sombras do passado? Camila estava paralisada. Seu coração batia rápido e a mente girava com tudo o que estava acontecendo. Davi olhou de Beatriz para Camila, os olhos abarrotados de confusão. O quê? Como assim eu sou filho de Augusto? A voz dele tremia, quase um sussurro, mas o desespero queimava cada palavra. Parem! Camila gritou, tentando reunir a mareia de pensamentos. A gente precisa focar no que está acontecendo agora. O Davi precisa de ajuda. Mas enquanto tudo isso se desenrolava, o caos ao redor se intensificava.
As sirenes dos policiais se aproximavam rapidamente e a sala estava à beira do colapso. O som de passadas pesadas se aproximava e então um grito ecoou. Todos no chão! Um policial ordenou, sua voz alta e clara, cortando o turbilhão. Camila se jogou sobre Davi, tentando protegê-lo. O pânico começou a se espalhar e a multidão se transformou em um frenesi de corpos em movimento. Foi neste caos que a figura encapuçada, que todos acreditavam ser Helena, se voltou novamente para eles. Vocês não podem ficar! Gritou, o olhar desesperado. Mas antes que Camila pudesse responder, ela disparou em direção à entrada, desaparecendo entre as sombras. Ela não pode ir! Camila conseguiu gritar, mas logo foi interrompida. O saguão da festa se transformou em um labirinto caótico, e os olhares ansiosos refletiam um terror coletivo. No entanto, um movimento inesperado fez a poeira assentar de forma brutal. Uma explosão, um som ensurdecedor. O chão tremeu e todos foram projetados para trás. O barulho de vidro se estilhaçando encheu o ar enquanto pessoas gritavam e corriam em pânico. Camila, atordoada, viu Davi ser arremessado e cair com força, seu corpo atingindo o chão com um baque seco. O que arrumaram? Camila gritou para si mesma, um desespero a dominando. Quando levantou a cabeça, viu o que restara da sala em um caos inimaginável. Mesas viradas, luzes piscando, um cenário de destruição. Era como se o mundo tivesse desabado. Mas o impacto não veio apenas do susto. Ao se levantar, a destruição ecoou também dentro dela, pois ao redor dela, policiais a cercavam como um predador feroz. Não! Mãe! O coração de Camila disparou e ela se lançou em direção a ela. Camila! Helena gemia e sua voz era um fio de esperança e desespero entrelaçadas. Mas quando ela tentou se levantar, um policial gritou: Afaste-se! Camila se sentiu completamente perdida, a confusão consumindo-a. Aguenta firme! Estamos juntos! Eu estou aqui! Ela gritou. Mas a divisão não era apenas física. Helena havia trazido um segredo terrível. Uma das autoridades gritou para o resto da equipe. Ela estava aqui o tempo todo! Peguem-na! O desespero imediatamente virou uma tensão palpável. Os olhares que antes focavam na explosão agora se divisavam entre a figura caída e o seu passado oculto. O que significava isso tudo? Por favor, não faça isso! Ela gritou, mas em resposta, o estalo seco de algemas ecoou pelo ar. Helena fez uma última tentativa de se erguer. E antes que alguém pudesse intervir, uma voz conhecida cortou o ruído. Aguarde! Vilela apareceu, erguendo a mão como um maestro. O silêncio se impôs, e a tensão era sufocante. O olhar dele, somehow, estava repleto de desprezo. Fez Camila estremecer. Vocês não entendem! A verdade não é o que pensam. Que verdade? Davi, ainda no chão, sussurrou o rosto pálido, mas seus olhos observavam Vilela com uma determinação assassina. Acabe com isso! Vilela se virou, uma expressão de divertimento misturada com um controle perigoso. Helena pode ser uma mãe, mas sua lealdade está em outro lugar. Você, Davi, você nunca foi o filho que acreditou ser. Uma risada macabra escapou de seus lábios. Camila sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Não! Isso não pode ser verdade! Um nó se formou em sua garganta, enquanto tudo ao seu redor desmoronava. O frio do horror nunca parecia tão frio. Davi e Helena. Ela se perguntava quem realmente eram e, mais importante, o que isso significava para ela. A revelação chocante pesava em sua mente. O que mais estava enterrado nas sombras desse jogo? A vida como conhecia escorregava entre seus dedos e o futuro parecia mais nebuloso do que nunca.
E no fundo, uma pergunta ecoou: de quem mais ela realmente poderia confiar? As respostas se escondiam nas trevas, e Camila sabia que a verdade que buscava não estava pronta para se revelar. Camila estava paralisada, seu coração batia rápido e a mente girava com tudo o que estava acontecendo. Davi olhou de Beatriz para Camila, os olhos abarrotados de confusão. O quê? Como assim eu sou filho de Augusto? A voz dele tremia quase um sussurro, mas o desespero queimava a cada palavra. Parem! Camila gritou, tentando reunir a maré de pensamentos. A gente precisa focar no que está acontecendo agora! O Davi precisa de ajuda! Mas enquanto tudo isso se desenrolava, o caos ao redor se intensificava. As sirenes dos policiais se aproximavam rapidamente e a sala estava à beira do colapso. O som de passadas pesadas se aproximava e então um grito ecoou. Todos no chão! Um policial ordenou, sua voz alta e clara, cortando o turbilhão. Camila se jogou sobre Davi, tentando protegê-lo. O pânico começou a se espalhar e a multidão se transformou em um frenesi de corpos em movimento. Foi neste caos que a figura encapuzada, que todos acreditavam ser Helena, se voltou novamente para eles. Vocês não podem ficar! Gritou, o olhar desesperado. Mas antes que Camila pudesse responder, ela disparou em direção à entrada, desaparecendo entre as sombras. Ela não pode ir! Camila conseguiu gritar, mas logo foi interrompida. O saguão da festa se transformou em um labirinto caótico e os olhares ansiosos refletiam um terror coletivo. No entanto, um movimento inesperado fez a poeira assentar de forma brutal. Uma explosão. Um som ensurdecedor. O chão tremeu e todos foram projetados para trás. O barulho de vidro se estilhaçando encheu o ar, enquanto pessoas gritavam e corriam em pânico. Camila, atordoada, viu Davi ser arremessado e cair com força, seu corpo atingindo o chão com um baque seco. O que arrumaram? Camila gritou para si mesma, um desespero a dominando. Quando levantou a cabeça, a destruição ecoou também dentro dela, pois alguém jazia ao seu lado. Não apenas o corpo de Davi, mas uma outra pessoa caindo. Com dor pulsando no peito, Camila olhou para a direção do que parecia uma sombra. E quando a imagem se tornou mais clara, seu sangue congelou. Era Helena. Ela caía, a expressão dela marcada por uma dor inaudita. Ao redor dela, policiais a cercavam como um predador feroz. Mãe! O coração de Camila disparou e ela se lançou em direção a ela. É Mila! Helena gemia e sua voz era um fio de esperança e desespero entrelaçadas. Mas assim que ela tentou se levantar, um policial gritou. Camila se sentiu completamente perdida, a confusão consumindo-a. Aguenta firme! Estamos juntos! Eu estou aqui! Ela gritou, mas a divisão não era apenas física. Helena havia trazido um segredo terrível. Uma das autoridades gritou para o resto da equipe. Ela estava aqui o tempo todo! Peguem-na! O desespero imediatamente virou uma tensão palpável. Os olhares que antes focavam na explosão agora se divisavam entre a figura caída e o seu passado oculto. O que significava isso tudo? Por favor, não faça isso! Ela gritou, mas em resposta, o estalo seco de algemas ecoou pelo ar. Helena fez uma última tentativa de se erguer e antes que alguém pudesse intervir, uma voz conhecida cortou o ruído. Aguarde! Vilela apareceu erguendo a mão, como um maestro. O silêncio se impôs e a tensão era sufocante. O olhar dele estava repleto de
preso. E isso fez Camila estremecer. Vocês não entendem. A verdade não é o que pensam. Que verdade? Davi, ainda no chão, sussurrou, o rosto pálido, mas seus olhos observavam Vilela com uma determinação assassina. Acabe com isso! Vilela se virou, uma expressão de divertimento misturada com um controle perigoso. Helena pode ser uma mãe, mas sua lealdade está em outro lugar. Você, Davi! Você nunca foi o filho que acreditou ser. Uma risada macabra escapou de seus lábios. Camila sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Não! Isso não pode ser verdade! Um nó se formou em sua garganta, enquanto tudo ao seu redor desmoronava. Mas antes que qualquer um pudesse processar, uma nova figura entrou correndo na sala. Era Theo, o melhor amigo de Davi, com a respiração ofegante. Ele estava segurando um objeto brilhante que refletia a luz em várias direções. Ele está vivo! Gritou, sem conseguir conter a emoção. Ele me pediu. Ele pediu para entregar isso. Camila olhou para Theo, confusa. Como assim? Quem está vivo? Theo apontou para a coisa em sua mão. Era um pendrive. É do seu pai, Davi. Ele gravou tudo. A verdade sobre a ligação dele com Vilela e Helena, disse Theo quase ofegante. O silêncio se instalou novamente. Mas desta vez a tensão era diferente, mais eletrizante. A ligação? O que isso significa? Camila perguntou, o coração acelerando. O que mais ainda estava enterrado? O olhar de Davi passou de horror a curiosidade feroz. Ele sabia tudo. Prometemos que não íamos contar, mas Theo hesitou. Ele sabia que a vida de vocês estava em risco, que essa noite seria o fim. E nesse momento, algo estourou na cabeça de Camila. Se o pai de Davi estava ciente de tudo, então Helena, a figura desolada no chão, não era apenas a mulher que se foi. Era uma parte integral daquela trama grotesca. Os laços familiares estavam se rompendo e as revelações estavam apenas começando. Davi, precisamos ouvir isso! Camila disse, mas Davi estava paralisado, não sabia o que fazer. O pânico se espalhava enquanto Vilela observava, satisfeito. No fundo, Camila não tinha ideia do quanto a verdade poderia ser devastadora. Mas antes que eles pudessem se mover, a luz da sala começou a piscar. Então, tudo escureceu. O grito de uma mulher cortou o ar e o som ensurdecedor de portas sendo arrombadas ecoou. O mundo estava desmoronando na frente deles. O que mais estava à espreita nas sombras? O caos apenas começava, e as perguntas a rodeavam. Quem realmente eram? E como eles sairiam disso? O escuro era impenetrável e o silêncio tão profundo que parecia pesado. Faltavam palavras enquanto todos aguardavam a aproximação, e Camila sentiu a pressão no peito. O pendrive na mão de Theo brilhava fracamente, um farol no caos. Por favor, Theo, o que está acontecendo? Camila perguntou, seu coração acelerado. Os policiais se aproximavam, mas o ambiente estava tão tenso que podia-se ouvir a respiração dos outros. Davi, ainda no chão, olhou fixamente para Theo, como se o amigo pudesse tirar de seu rosto a confusão e a dor. Isso é uma mentira! Diga que não é verdade! Implorou, agarrando-se ao chão como se fosse a única coisa que pudesse mantê-lo ancorado. Calem-se, todos vocês! Um policial gritou, interrompendo o momento.
O pânico começou a se intensificar, enquanto os olhares se mudavam para a porta de entrada, onde a figura encapuzada agora se tornava mais nítida. Era Helena! Vocês não podem deixá-los pegar você! A mulher gritou. Seus olhos tremiam de desespero. Camila se viu perdida entre a necessidade de entender e a urgência de proteger. Saia agora, antes que seja tarde demais. Davi se levantou lentamente, apoiando-se contra a mesa. Mãe, onde você esteve? O que você sabe? Sua voz era uma mistura de raiva e dor, perguntas que clamavam por respostas. Helena hesitou, a angústia estampada na face. Mas antes que ela pudesse responder, Vilela cortou o ar com suas palavras venenosas. É uma pena, Helena. Você simplesmente não entende a gravidade de sua situação. Ele se virou para Camila. Agora eles estão todos juntos, e eu mal posso esperar para ver como você lida com isso. O sorriso dele revelava um prazer doentio. Camila sentiu um arrepio correr pela espinha. O que você quer dizer com isso? Ela questionou, a voz firme apesar do medo. E a explosão do silêncio foi quebrada. Uma nova figura apareceu, saindo das sombras com um brilho maligno nos olhos. Era Miguel, o irmão de Davi, que todos pensavam estar morto. Mas ele não parecia morto, e sua presença ali era mais aterrorizante do que qualquer coisa que Camila poderia imaginar. Miguel? Davi sussurrou, repentinamente chocado. A incredulidade paralisou a preocupação em seu rosto. Surpreso? Miguel se aproximou, o tom dele carregado de desprezo. Achou que eu ia deixar tudo isso passar? Mãe, você nunca imaginou que poderia me deixar para trás. Mas agora, tudo faz sentido. Eu não sou só o filho que você traiu. Sou seu maior pesadelo. O ambiente ficou pesado. Camila apenas conseguia processar uma fração do que estava acontecendo. O irmão de Davi era a chave para tudo. No entanto, havia algo no olhar de Miguel que insinuava uma reviravolta muito maior. E não só isso, você não sabe nada sobre o que sua mãe fez para nos manter a salvo. Ou não tão seguros assim. Miguel hesitou, encarando Vilela. Na verdade, o que sua mãe realmente esconde é aquilo que moldou nosso passado. E agora que estamos todos aqui, eu tenho a verdade que seus pais nunca quiseram que você soubesse. Antes que Camila pudesse pensar em alguma resposta, o ambiente começou a girar novamente. Um forte estrondo ecoou e a luz começou a piscar uma vez mais. Miguel levantou a mão, um aparelho estranho piscando em sua palma. Isso acaba agora, ele disse. E a expressão de um homem que havia perdido tudo passou por sua face. É a hora da verdade. Nesse momento, o dispositivo emitia um flash intenso. Camila sentiu um calor que a envolvia, quase como se o mundo inteiro tivesse começado a tremer. O teto começou a desabar. Davi! Céu! Camila gritou, enquanto empurrava os amigos para longe do colapso. O caos estava instalando! Mas a verdadeira questão se levantou em sua mente. Miguel, Helena, tudo aquilo, o que mais estavam escondendo? O pânico tomou conta, e a busca por respostas agora estava apenas começando. Em meio ao desmoronamento, a única coisa que restava eram perguntas que reverberavam no escuro. Que colosso de segredos e mentiras estavam prestes a ser revelados? A realidade estava à beira de desmoronar. E Camila sabia que nada seria como antes. Camila sentiu seu coração disparar quando o dispositivo piscou
emitindo um feixe de luz que iluminou brevemente o caos ao redor. O chão tremia e ela mal conseguia focar em tudo o que estava acontecendo. Mas então, no meio da confusão, houve um estrondo ensurdecedor. A luz baixa foi subitamente banhada em uma intensidade ofuscante. E uma nova explosão surgiu, não do aparelho em si, mas de um canto da sala. Um grito! Uma mulher, uma desconhecida, apareceu do nada, correndo com um olhar de horror. Não, não faça isso! Ela gritou, antes que uma série de tiros ecoassem. Camila virou-se rapidamente, seu instinto de proteção tomando conta. A sala se transformou em um pesadelo, as pessoas correndo em todas as direções, o pânico expandindo como fogo em palha seca. E então, enquanto Camila tentava encontrar um caminho para Davi, algo inesperado aconteceu. Miguel, o irmão que todos pensavam estar morto, começou a gritar em meio ao tumulto. Ela é a culpada! Tudo começou com ela. Sua voz estava carregada de fúria. Camila olhou para ele, sem entender. A revelação de que ele estava vivo ainda ressoava em sua mente. Quem? A quem você se refere? Davi perguntou, com um certo desespero, apoiando-se contra a mesa. Ele parecia abalado, mas a determinação crescia a cada segundo em que o caos se desenrolava. Antes que Miguel pudesse responder, a misteriosa mulher desviou-se, como se tivesse visto algo que a deixou paralisada. E então ela apontou. É ela! A culpada está aqui! É sua mãe! O coração de Camila afundou. Não, mãe! O grito dela era quase um sussurro. Suas pernas vacilaram. Helena, que tinha sido o pilar de tudo, agora se erguia de maneira estranha, como um espectro ressurgindo. O olhar dela mudava, e não era mais de desespero, mas de determinação sombria. Chega disso! Ela gritou como se estivesse em uma tempestade, e as palavras dela cortaram o ar. Davi hesitou, sua expressão transformada em choque e incredulidade. Mãe, o que você está fazendo? A confusão pairava no ar, mas a tensão logo se transformou em algo mais aterrador. O olhar de Helena era agora como o de um felino, fixo e predador. Vocês não sabem de nada, ela disparou. Eu fiz o que precisava fazer para nos proteger. Vocês achavam que tudo o que aconteceu foi por acaso? Camila mal conseguia absorver as palavras, e enquanto observava, parecia que o chão sob seus pés desaparecia. O que a mulher, que até então era um símbolo de amor e abrigo, estava realmente dizendo: Você é um monstro! Miguel gritou, a raiva dele transbordando. Você arruinou nossas vidas por causa de suas decisões egoístas! O caos deu lugar a um silêncio tenso, e todos na sala estavam paralisados, observando o conflito crescente. Davi, ainda atordoado, olhou de Helena para Miguel e então para Camila. O que está acontecendo? Isso não pode ser verdade. Ele estava prestes a quebrar em desespero, mas antes que qualquer um pudesse intervir, Helena deu um passo à frente. Não sou mulher dos ser enredados por sangue. Seu tom era impassível, provocador. E agora todos vocês vão entender as consequências disso. Quando todo mundo começou a se mover, os policiais finalmente chegavam, cercando o espaço. A sala estava uma bagunça. Gritos e barulho enchiam o ar. Camila olhou para Davi, então para Miguel, e em seguida para Helena. A mulher que ela havia amado e idolatrado tinha uma nova face. Uma que refletia sombras sinistras e uma verdade reprimida. Como você pôde nos fazer isso?
As palavras de Davi foram um golpe. Camila sentiu que tudo estava desmoronando, as certezas se dissolvendo. E enquanto o caos aumentava, a última frase de Helena ecoou e ressoou pela sala. Vocês só sabem de parte da história, e o que vem em seguida pode mudar tudo. E nesse momento, enquanto a realidade parecia desmoronar, a única pergunta passou pela mente de Camila. Se a verdade era tão devastadora, o que mais estava escondido sob a superfície emaranhada das mentiras? A palavra família perdeu-se. O que estava acontecendo com a mãe que sempre apoiou? Seu olhar, que antes era de proteção, agora refletia uma bravura de quem está pronta para qualquer coisa. Miguel riu, uma risada amarga. Você acha que pode controlar tudo, mãe? Estamos todos cansados de suas mentiras. A tensão era mais palpável que o fedor do caos. Camila, com as mãos tremendo ao lado do corpo de Davi, sentiu uma dor intensa na perda da figura que idealizava, enquanto a verdade sobre sua própria mãe se desdobrava diante dela. Mas algo nas palavras de Miguel despertou um instinto protetor. Davi! Ela se virou para o amigo, agora mais pálido que antes. Olhando para os olhos dele, a determinação tomou conta. Você precisa se levantar! Temos que enfrentar isso juntos! Davi moveu-se lentamente, a determinação começando a brilhar em seu olhar. Estamos nisso juntos, Camila! Ele disse, sua voz baixa, mas firme. A conexão entre eles crescia, formando um laço que valeria qualquer luta. Eles não iriam deixar que a verdade os separasse. Não agora. Chega! Chega! Vilela gritou, da cara contorcida em fúria. Vocês não entendem que isso é maior do que vocês? Muito maior! Essa noite vai acabar mal para todos! Ele estava em pânico. E Camila percebeu que, apesar das palavras cruéis, havia um medo bem escondido por trás da ostentação. E foi essa fraqueza que ela decidiu usar. Levantou-se, enfrentando todos os ventos contrários. Se você acha que vai se sair com essa, Vilela, está muito enganado. O que você fez vai ser exposto. Vou lutar por Davi, por minha mãe e por todo mundo que você machucou. Miguel pareceu hesitar, o olhar de suas ações pesando em seu coração. Se a verdade for revelada, nenhum de nós poderá escapar ileso, ele disse. O ar estava tenso, mas as palavras acenderam uma pequena faísca de esperança. Helena, evidente agora, hesitou. A verdade pode ser um caminho de dor, mas pode também ser a nossa salvação. Ela murmurou, os olhos se aquecendo com uma luz que transparecia entre as sombras. Camila percebeu que talvez houvesse ainda um resquício da mãe que conhecia, escondido sob as camadas de segredos e mentiras. Silenciosamente, ela colocou a mão no peito de Davi, como um gesto de comunhão. Estamos juntos até o fim. Se isso vai destruir os Morel, que assim seja. Vai ser por liberdade e não por medo. Uma onda de coragem pulsou através dela, enquanto o resto da sala se silenciou, sentindo a tensão. Mesmo Augusto Vilela já não tinha tanto controle. A luz se acentuou novamente, coberta por uma neblina imprevista, enquanto Sandy, a mulher que parecia ter surgido do nada, apareceu com a verdade em suas mãos. Um USB contendo provas irrefutáveis de tudo que Helena havia tentado esconder. É hora de revelar! Gritou, sua voz firme e decidida. Com um movimento rápido, ela direcionou o pendrive para os policiais. A sala ficou em silêncio. A expectativa envolvia todos. Camila fechou os olhos, respirando fundo. Era uma mistura de medo e esperança. Alguma coisa mudaria.
Algo havia se quebrado, mas também havia se reconstruído. Enquanto o pendrive começava a ser analisado, Camila olhou para Davi uma última vez. Não importava o que aconteceria a seguir. Eles teriam que se enfrentar juntos. E em meio ao caos, no fundo de seu coração, uma nova pergunta surgiu. O que aconteceria depois? A batalha pela verdade apenas começaria. E aqui, neste ponto da história, você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento de demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.